E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui agora com essa segunda videoaula, né? E o foco aqui é para o pessoal aí do 8º ano, né? E o nosso tema é sobre Revolução Francesa. Eu fiz aqui um roteirinho, né? Sempre eu gosto de ter um roteiro como base aqui, pensei com vocês, para que a gente possa pensar aí. Vamos lá? Então, roda aí, vem comigo, Revolução Francesa. Eu, pessoal, sou a professora Ludmilla, tá? Então, segue aí. Então, vamos lá comigo. A gente precisa entender que esse período que a gente está estudando são de grandes revoluções, né? Nós tivemos diferentes tipos de revoluções. Nós tivemos a Revolução Filosófica com o Iluminismo, que é a base de tudo desse período, né? Nós vamos ter também a Revolução Econômica e a transformação na forma de produção, que é a Revolução Industrial. E nós teremos também a Revolução Social, a base da Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa dentro desse contexto é a transformação na dinâmica social, tá? Que é justamente o fato da consciência popular. A gente vai ter a consciência popular, aonde o estamento mais baixo ali da França vai se observar quanto ser agente dessa dinâmica social. Então isso é muito importante, porque esse fato histórico vai refletir historicamente em vários outros movimentos no mundo afora, principalmente no Ocidente. Por conta deste fator, né, os historiadores utilizam esse marco histórico como o início, a entrada na idade contemporânea, né, ou seja, nos dias de hoje. Porque tudo que a gente vê quanto sociedade hoje tem muito reflexo das ideias dessa Revolução Francesa, então ela é muito importante, tá? Mas para que a gente possa entender a Revolução Francesa, a gente precisa sempre entender, como em qualquer matéria de história, os antecedentes. E os antecedentes, eles vão se formulando, eles vão se maquiando, né? Como na linha tênue, na linha histórica, para chegar de fato, na Assembleia Nacional Constituinte, né, para começar a Revolução. Mas antes disso, a gente precisa entender o seguinte: a Revolução, a França, né, como que era, no caso aqui a França, como que era a França? A França, ela, lá já no século XVIII, meados do século XVIII, a França ainda trazia muita herança do feudalismo. Claro, o feudalismo já tinha acabado, a gente já entrou na Idade Moderna, mas a Idade Moderna, junto com o sistema do absolutismo monárquico, vai carregar muitas características ainda desse mundo feudal, né? A gente chama de antigo regime. Então, o que acontece? O rei, no absolutismo, ele é o centro de todas as decisões. Cabe a ele decidir a economia, decidir a parte judiciária, ele executa o poder, além do poder ser passado de forma hereditária, ou seja, o filho ou a filha do rei ou da rainha assume o trono com seu falecimento. Então o poder ele é hereditário nesse período aqui dentro do absolutismo. Essa situação, esse cenário, tá, vai colocar pra gente também uma ostentação muito ampla dessa corte, né, do que a gente chama de primeiro e segundo estado dentro da sociedade francesa que a gente vai colocar. Mas também é importante a gente entender que o sistema econômico era o mercantilista. O que é o mercantilismo? O mercantilismo é quando tem a intervenção do Estado na economia, então o rei intervindo. Diferente daquela ideia que o iluminismo vai trazer com Adam Smith de liberalismo, que é tirar essa intervenção do rei, tá? Então é importante vocês observarem que o mercantilismo tem toda essa ideia de acúmulo de riquezas, né, de ouro, de muita moeda, como essas que estão caindo aqui pra gente, correto? Conseguem enxergar aqui? Muito bem, então. Nessa questão aqui, a gente precisa entender como era a sociedade. A sociedade ela era estamental, né? O que é uma sociedade estamental? Ela é uma herança do feudalismo, é uma sociedade que tem pouca mobilidade, certo?
e extremamente desigual, muito desigual. Então, tendo esse ponto de partida, vocês conseguem enxergar todo esse cenário absolutista vai dando base para que quando vinham os problemas, você vai ter aí todo um início de burburinho para uma explosão de Revolução Francesa, tá? Então, assim, o que são aqui, né? O que a gente pode colocar aqui com a questão da dinâmica social? A dinâmica social que a gente tem muito bem atrelada aqui pra gente, ela é dividida em 3 estados, tá? 3 estados. O primeiro estado é formado pelo clero. O segundo estado é formado pela nobreza. E o terceiro estado é formado pelo resto, pelo povo, que é a burguesia, certo? Os operários, os camponeses e os artesãos. É interessante a gente falar aqui que esse terceiro estado é extremamente plural. Então, dentro do terceiro estado, você tem a burguesia que tem dinheiro e os operários, os camponeses, os artesãos, eles têm menos dinheiro. Então, o terceiro estado já é desigual. Então, essa camada toda de sociedade estamental, gerando essa desigualdade, é ainda mais importante vocês enxergarem aqui o quê? A porcentagem de pessoas que faziam parte. O primeiro, como a gente pode ver aqui no esquema, certo? O primeiro estado era formado com 1% apenas da população francesa. O segundo estado por 2% da população. Gente, e o terceiro estado é formado por 97% da população. E é muito interessante a gente entender que essa dinâmica era o seguinte: o terceiro estado eram os únicos que pagavam impostos. O primeiro e o segundo eram isentos de taxação de imposto. Somente o terceiro estado que sustentava o primeiro e o segundo, como a gente consegue enxergar nessa brincadeira aqui. Porque essa dinâmica, isso vai fazer com que vai desgastando essa relação social, econômica e política. E é interessante a gente colocar que a participação política do terceiro estado era muito menor do que o primeiro e segundo, que vai definir para onde iam esses impostos, certo? Então, seguindo aqui no nosso roteiro, né, a gente vai para os problemas. Além dessa sustentação da corte, você vai ter alguns problemas que vão demarcar a França. Então, primeiro você vai ter o alto gasto com guerras. Muito gasto com guerras. Então, por exemplo, lá no período quando a gente teve o processo de independência das 13 colônias, tá? Dos Estados Unidos, lá naquela disputa da colônia dos Estados Unidos com a colônia, com a Inglaterra, a França vai apoiar, né, os colonos ingleses para poder se libertar. Então, toda guerra, historicamente, ela gera gastos. Então, essa guerra ela vai trazer um problema econômico grande para a França, que é esses consequentes envolvimentos da França com guerra, né? A Guerra dos 7 Dias, enfim, várias outras guerras que vai fazer com que a França gaste dinheiro. Outro ponto é que em 1788 a França vai passar por uma crise agrária. A crise agrária ela é gerada por uma grande frente fria, uma geada que vem e acaba com toda a produção agrícola da França. Mas é importante a gente saber que 80% de toda a produção econômica francesa era agricultura. Se você tem 80% da sua produção em crise, você fica com um grande arrumo, um grande problema. Além disso, além de toda essa questão, né, a gente tem o luxo, o gasto excessivo que a corte trazia, como eu vou mostrar para vocês o gasto da Maria Antonieta, que é a esposa do rei Luís XVI, que durante todo esse processo da Revolução Francesa, ele era o rei e ela a rainha. Só que a Maria Antonieta,
ela tinha um grande gasto, como que a gente pode ver um trecho aí do filme da Maria Antonieta. I'm afraid the Queen has a somewhat artistic temperament. It's not too much, is it? Oh, no. Então, pessoal, retomando aí, como a gente viu, vocês viram aqui todos esses problemas, mais esse gasto gerado pela corte, né? Nós vamos ter um raciocínio do rei Luís XVI, que ele vai perceber que o Estado arrecada menos do que precisa para pagar o gasto. É claro, o cenário de todo aquele cenário, aquele contexto de problema que eu passei para vocês, ele faz isso. Isso acontece. Então, o que ele faz? Ele chama o que a gente chama de Assembleia dos Notáveis em 1787. Tinha lá representações dos estados, né? Não era ainda Assembleia Geral dos Estados, mas apenas dos notáveis, os principais dessa relação, tá? Porém, a ideia dele, do então ministro da Fazenda dele, era o seguinte: taxar o primeiro e o segundo estado. Ele pensou assim, bem, o terceiro estado sobrecarregado, então vamos taxar o primeiro e o segundo estado. Isso faz com que toda a aristocracia francesa do primeiro e do segundo estado se revoltem, totalmente se revoltem. E é o que a gente chama de revolta da aristocracia francesa, né? Então, isso, né, 1787, vai demonstrar a dificuldade que Luís XVI está tendo de lidar com esses problemas gerados. Ainda não é a Revolução, tudo é um pré-cenário para desencadear a Revolução Francesa. Mas aí, a gente vai ter uma coisa muito interessante, que o Luís XVI, ele vai fazer uma coisa que não acontecia na França desde 1614, que é a reunião de todos os 3 estados, no que era chamado de Assembleia dos Estados Gerais, então, com grande participação. Então ele chama essa assembleia, e esse períodozinho entre a ideia que ele tem de estabelecer a assembleia e ela acontecer, tem algumas coisas interessantes que eu colocar para esclarecer aqui, que é justamente o seguinte. Primeiro, o terceiro estado tem um documento muito interessante que eles começam a criar, que são os cadernos de reclamações. Vou colocar aqui para vocês uma imagem aqui. Esses cadernos são ilustrativos, então demonstrando aí todo o descontentamento deles em ficar sustentando o primeiro e segundo estado, né? Exatamente aquela sensação de ser burro de carga, né? Carregando. Então vou colocar para vocês esses 2 desenhos. São ilustrações de documentos dos cadernos de reclamações, né? Aqui vocês podem olhar e observar isso, né? Porém, além disso, como a França participou do processo de independência das 13 colônias nos Estados Unidos, fica assim, poxa, eles se libertaram, se soltaram do governo do Estado, né, da monarquia, uma república, já trazendo aquelas ideias de democracia, né, muito bem colocadas ali pelos iluministas, o Montesquieu trazendo aquela ideia da divisão de poderes, né? Então a gente vai analisando tudo isso, né? E esse sentimento aí vai fazer com que fique aí um climão, né? Onde o rei vai perdendo a sua representatividade e toda aquela concentração de poder na mão dele. Na Assembleia Nacional, a gente chega aqui, e é interessante a gente colocar, tá? A Assembleia Nacional, ela vai acontecer em 1789, onde você tinha a seguinte quantidade, eu notei aqui para vocês, de representações. Do primeiro estado, a gente tinha 270 pessoas. Do segundo estado, 291 pessoas. E do terceiro estado, 578 pessoas. Então, assim, mesmo o terceiro estado sendo maioria, houve uma grande discussão de como seria feito o voto. Ia ser feito o voto por cabeça ou voto por estado. Lembrando que o terceiro estado é 97% da população.
Então o terceiro estado queria que fosse por cabeça. E os outros estados não. Por que o terceiro estado queria? Queria a taxação do primeiro e do segundo estado. Eles não queriam ficar pagando imposto sozinhos, né? Sustentando mais esse pessoal aí, essa galera aí desses dois estados, né? Desses luxos todo, como a gente viu lá com a Maria Antonieta. Então eles queriam, que não estavam aguentando mais, eles não estavam, eles já estavam em crise, eles estavam sem uma dinâmica econômica fortalecida e pagando imposto. Lá na Assembleia dos Notáveis eles não pagaram, então eles queriam lá. Como isso perdeu o controle, Luís XVI tenta dissolver totalmente a Assembleia que ele mesmo convocou. Só que o terceiro estado se rebela e vai para uma sala ao lado, que é uma sala de jogos, né? E ali, no dia 9 de julho de 1789, onde é o primeiro passo para começar a Revolução Francesa, eles vão combinar se fazer, né? Perdão, gente, em junho, em 9 de junho de 1789, eles vão se unir para jurar em fazer uma constituição para a França e não aceitar mais esses mandos vindo do primeiro e do segundo estado. Então esse processo ele vai se culminar aí um mês depois, aí 9 de julho de 1789, vai ser criada a Assembleia Nacional Constituinte. O que é a Assembleia Nacional Constituinte? É aquele grupo que é responsável em escrever a nova Constituição Francesa, certo? E seguindo esse cenário, é interessante a gente voltar naquele outro ponto que eu estava colocando, quando no dia 12 de julho de 1789, o Luís XVI ele manda embora o ministro da Fazenda e sugere uma grande muvuca ali na França, porque ele estava defendendo aquela ideia de taxação, que era o que o terceiro estado queria. E aí o que vai acontecer? 2 dias depois, onde é considerado o grande marco, o símbolo da Revolução Francesa, vai acontecer a chamada queda da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era um castelo utilizado para prender prisioneiros políticos do rei. Então o povo invade, solta todo mundo, armamentado, então vai invadir aquilo ali. E até hoje a França comemora como a festa francesa, a festa da liberdade francesa. A França comemora esse 14 de julho de 1789 com um processo importante na sua independência. Você tem a queda da Bastilha, então todo mundo invade o castelo e tenta fazer isso, e de fato eles conseguem. Tem uma frase de um outro historiador, né, que eu leio muito, está aqui na minha biblioteca em algum lugar, na Era das Revoluções, que ele fala assim: não existe nada mais poderoso em tempos de revolução do que a queda de símbolo. Hobsbawm. Então, para Eric Hobsbawm, era extremamente importante a queda do símbolo. A Bastilha simbolizava o poder da monarquia francesa. Derrubá-la, destruí-la, vai fazer o quê? Simplesmente vai gerar a queda de um símbolo para a criação de outro. Tem razão. Então o que acontece? Pegou tudo fogo na França. Em 1791, retomando com vocês, entra em vigor aquela Constituição, vou colocar aqui para vocês uma imagem da Constituição Francesa. Em 1791 ela entra em vigor. É criado os direitos do homem e do cidadão, que vai ter como base aí o futuro direito, vai influenciar nos direitos humanos, né, na criação dos direitos humanos, né, e eles vão colocar em prática aquela ideia do Montesquieu, que é dividir o poder em 3, executivo, legislativo e judiciário, o
tripartidário, o poder é dividido em tripartidário, né, em 3 partes. Montesquieu, que é um pensador iluminista, ele traz essa ideia pra gente e a França bebe dela e coloca na tua Constituição. Em 1792 vai acontecer a Guerra Franco-Prussiana. Só que é? Que é a tentativa de devolver para o rei o poder. Mas o que acontece? O povo vence. Então Luís XVI, ainda como rei ali, participando desse cenário, ele não foi tirado do poder, ele está nesse movimento ali, coexistindo com todo o processo da Revolução. Ele é taxado como traidor da França. E por isso ele é preso, julgado e decapitado. Eu vou colocar aí para vocês uma imagem e um vídeo rapidamente mostrando esse momento, que também é um outro marco da Revolução Francesa, é um trecho de um filme francês, tá? Mas antes, ó, ele foi decapitado no dia 21 de janeiro de 1793. A guerra foi no final de 1792. Fica aí, então, com um pedacinho aí do vídeo sobre esse momento histórico. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. A gente volta aqui para falar o que é a guilhotina. A guilhotina, ela passa a ser um grande símbolo da Revolução Francesa, cortar aqueles que não seguem a Revolução, decapitar, né? Então a guilhotina passa a ser um grande símbolo da Revolução Francesa. Então eu vou passar para vocês, como vocês podem ver aqui comigo, ó, a gente coloca aqui para vocês o que é a guilhotina. Então, quando eu estou explicando a guilhotina, tá passando aqui para vocês esse trechinho. A guilhotina, ela passa a ser o exemplo, né? E muitos, a partir daqui, a partir do Luís XVI, a própria Maria Antonieta também foi guilhotinada, tá? Não só o Luís XVI. Então, todo esse processo, vendo esse ponto, né? A gente passa a observar que vários vão ser guilhotinados. Então, um outro ponto que a gente tem que ir seguindo, tá? É justamente sobre a República Jacobina. A República Jacobina vai de 1793 a 1794, né? Então, os jacobinos, eles têm como conquista, por exemplo, que eu até coloquei aqui, ó, alguns pontos. O fim do voto censitário, que é aquele voto masculinizado. Tem também aquela coisa de posse de terras, né? Que a posse de terras dava extrema riqueza, posse de terras da igreja, posse de terras da nobreza, é retirada essas terras da igreja, retirada terras da nobreza, né? Então é retirado. Também a gente vai ter o fim da escravidão nas colônias francesas, a gente vai ter o fim da escravidão, né? E começa esse movimento de igualdade, liberdade e fraternidade, que são os 3 ideais da Revolução Francesa, né? Então, seguindo nesse ponto, tá? Vai chegar uma época que os jacobinos vão ter medo de uma contra-reforma, do povo não tá gostando disso. Principalmente porque vai aparecer um cara chamado Robespierre. Robespierre, ele é um inimigo dos jacobinos girondinos ali, né? Ele é um inimigo, né? Então, o que acontece? O Robespierre, ele passa a ser uma pessoa da ala radical revolucionária, mas que dentro desses pontos, e que ao ele combater os girondinos, ele chega a assumir o poder por um tempo, mas ele passa a ser
ele vai ser preso e guilhotinado. Mais um guilhotinado mostrando o símbolo da decapitação, né? E por conta, os girondinos é a alta burguesia, né? Fazem parte do terceiro estado, mas é a alta burguesia, aqueles que têm mais dinheiro. Então, a alta burguesia consegue fazer esse processo, tira o Robespierre do poder, tá? E a gente vai ter um período da Revolução Francesa de 1795 a 1799 chamado de Diretório. E no Diretório a gente vai ter o quê? A vitória dos militares. Mas uma coisa curiosa, né? A gente vai ter aqui a gente vai ter aqui a conspiração dos iguais. Em 1796, é um pronúncio do que vai ser o futuro socialismo aprofundado por Karl Marx, lá na frente, né, que a gente aprende mais pra frente. Uma pequena expressão da divisão da produção por igual, aquela coisa toda. Então, esse conspiração dos iguais, mas não decola muito, né? Ele não acontece. Porém, a gente vai ter o fim da Revolução marcada por uma personalidade que é essencial em qualquer estudo sobre história. A gente vai ter o golpe em 1799, a gente vai ter o golpe do 18 de Brumário, com Napoleão Bonaparte, ele vem da burguesia, né, jacobina, ele vem dessa burguesia, ele assume o poder da França, e esse poder dele é contra tudo que foi os ideais da Revolução Francesa, porque de certa forma fica concentrada nele os poderes, porém ele consegue uma coisa que nenhuma desses outros governos, desde Luís XVI, conseguiram, nem o próprio XVI. Ele consegue o controle político, a estabilidade política, que é essencial, e ele consegue o desenvolvimento econômico, tanto que ele amplia, né, todo o território da França, conquistando terras, né, ele é visto até como um imperador. Existe um debate dentro da história se eu posso chamar o Napoleão de imperador ou não, né, mas isso é uma matéria para uma outra aula, a Era Napoleônica, certo, gente? Mas o que é importante a gente observar aqui? Então, primeiro ponto importantíssimo, os legados que é deixado pela Revolução Francesa. O primeiro legado, os ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, a base para qualquer questão dos direitos humanos. A liberdade, igualdade e fraternidade, ela vem dentro daqueles direitos do homem e do cidadão, é onde está intrínseco, totalmente explicado esses pontos, né? O outro ponto que é importantíssimo dentro da Revolução Francesa é justamente o marco que a Revolução Francesa traz para moldar o mundo contemporâneo, né? Mudando tudo isso. Então é isso, gente, eu vou ficar por aqui, eu vou pedir para vocês aí, curtem o nosso canal, se inscreve, tá? Deixa aí, toca no sininho para você poder receber novos vídeos. Por enquanto a gente tá com uma maré aqui no canal de vídeo aulas, que pelo momento que a gente está vivendo, eu estou fazendo isso para os meus alunos, né? Mas também a gente vai retomar aí os vídeos sobre formação de professores e dentre outros temas aqui, tudo bem? Um beijão, pessoal. Tchau, tchau.